Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 9, que nós vamos ler. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 11, que nós vamos ler, na verdade. 1 Pedro 4, 7 a 11. Enquanto você vai abrindo aí, eu dou cumprimento aos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Muito obrigado pela companhia. E a todos os irmãos, como é bom ver o rostinho de vocês. Sei que alguns estão viajando, alguns impossibilitados de estar aqui, mas glória a Deus pelos que vieram. Enquanto você procura aí, meus irmãos, essa carta de Pedro é uma carta muito preciosa. E nessa carta, entre outros, tem o objetivo de fortalecer a igreja naquilo que a gente entende como a unidade da igreja, um corpo que trabalha junto. E o objetivo não só de chamar atenção para a unidade, mas para fortalecer a igreja na consciência do seu papel, na consciência que nós devemos ter acerca dos nossos deveres. Tanto que a partir do capítulo 2, aqui da carta de Pedro, começa uma sessão centrada nos deveres fundamentais dos cristãos. E aí inclui deveres gerais, que todos nós temos, deveres de marido, o dever da esposa, o dever do servo para com o seu senhor, e até que nós chegamos nesse ponto aqui do capítulo 4, que vai tratar de um dever básico da igreja, o dever de cuidar uns dos outros. A gente tem falado muito sobre isso esse ano, inclusive naquela nossa série sobre discipulado, e quando chega nesse ponto aqui da carta de Pedro, ele vai falar de uma forma mais centrada nesse dever que é básico, que é fundamental da igreja, cuidar uns dos outros. E é muito oportuno para essa época natalina, em que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor, aquele que veio para nos salvar, mas veio também para ensinar a servir. Então é oportuno para que a igreja, que é esse grupo de pessoas que se assistem mutuamente, ou pelo menos deve ser assim, é muito oportuno a gente refletir nessa época natalina exatamente sobre isso, sobre aquele que veio para salvar, mas aquele que veio também para servir, porque o serviço é uma característica indissociável da vida daqueles que se dizem cristãos. Se eu sou cristão, servir é algo indissociável a essa realidade, na verdade é uma identidade. Se isso não acontece na nossa vida, a gente precisa questionar de fato de que lado nós estamos, e é sobre isso que nós vamos falar agora. 1 Pedro capítulo 7, vamos ler na NVI. Eu já estou com vontade de levantar, mas vou tentar segurar minha onda aqui. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, assim diz a palavra do Senhor. Vamos acompanhar com reverência e atenção. Diz assim o texto: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Esta é a tua palavra, tu que és Deus de graça, Deus misericordioso, Deus que nos permite ouvi-la e aprender, Senhor. Te peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê clareza sobre toda a instrução que vamos receber nesta manhã,
por meio deste texto bíblico, Senhor, que é a Tua palavra, inerrante, suficiente para nossas vidas. Assim nós te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas cidades dispõem de um tipo de restaurante batizado de Come em Pé. Alguém já teve essa experiência maravilhosa de participar dessa experiência gastronômica, de estar ali naquele Come em Pé? Pois é, muito conhecido. Aqui em São Luís já teve, e eu acho até que ainda tem alguns que são bem famosos. Como é que funciona? São aqueles estabelecimentos, geralmente localizados próximo a grandes áreas comerciais, onde tem muitas pessoas que trabalham e precisam, exatamente por causa do pouco tempo da hora de trabalho, precisam comer rapidamente resolver ali seu problema. Então fica ali em pé mesmo, como o nome sugere, né? Esse tipo de restaurante come em pé, as pessoas ficam no balcão mesmo, se alimentando e rapidinho vão para os seus trabalhos. Muitos recorrem a esse tipo de serviço em busca exatamente de um atendimento que seja rápido, que seja bom, que seja barato, que seja eficiente, né? E para isso, meus irmãos, é fundamental nesse tipo de estabelecimento que haja atendentes e uma cozinha eficientes, para que a coisa funcione. Mas, via de regra, a cozinha desses restaurantes simples, populares, não dispõe de muitos funcionários. Ou seja, são poucas pessoas trabalhando arduamente para atender uma clientela numerosa, exigente e que normalmente não está muito preocupado com o esforço de quem está atendendo, de quem está servindo, de quem está preparando a comida. Está preocupado em resolver o seu problema ali. Muito bem, com muitas ressalvas, claro, muitas ressalvas, obviamente, é possível a gente comparar a igreja com um restaurante assim, do tipo Come em Pé. Por quê? Porque a igreja é um lugar que recebe pessoas de diferentes tipos de caráter, de personalidade, pessoas diferentes, recebe pessoas muitas vezes apressadas, atarefadas, que precisa servir bem essa clientela que é exigente, e é dever diário da igreja oferecer um bom alimento para essas pessoas, sempre um bom alimento, além de um atendimento hospitaleiro, de um atendimento amoroso. E o melhor, o serviço na igreja é por conta da casa. É de graça, ou melhor, mediante a graça. Por quê? Porque o preço já foi pago, muito bem pago, inclusive. E aí, pensando na igreja sob essa perspectiva, meus irmãos, todos nós, um dia, já estivemos do lado de fora do balcão, via de regra chegamos e nos posicionamos ali, em busca de atendimento, queremos ser atendidos. Mas, ao passo que nós vamos consumindo um bom alimento, nós vamos nos alimentando do Evangelho dia após dia, aquele lugar de mero consumidor começa a incomodar. A gente começa a perceber, ao passo que somos alimentados pelo Evangelho, que temos experiências com o Espírito, a gente começa a entender que o balcão já não parece o lugar condizente com o chamado gracioso que nos atrai, que preparam esse alimento, parece ser muito mais apropriado para estar quando nós entendemos o Evangelho. Não apenas para servir as pessoas que estão chegando no balcão, mas também para servir os nossos companheiros de trabalho, para dividir as cargas com eles. Um teste de identidade para a gente agora, meus irmãos, teste de identidade aí para você. Olhando para a nossa vida aí, olha para você, eu estou olhando para a minha. Vida cristã, na igreja, tá? Em que posição nós estamos? Do balcão à cozinha, onde nós nos encaixamos melhor? Pensa na tua vida aí.
Essa pergunta aí, que você está vendo, ela vai ser o tema do nosso sermão, e eu creio que o texto vai nos ajudar a respondê-la conforme a realidade de cada um. Quando a gente olha aqui para a 1 de Pedro, nesses versículos aqui do capítulo 4, 7 a 11, nós nos deparamos com deveres da vida cristã, meus irmãos, que vai muito além do balcão. E de saída, Pedro vai dar uma instrução que vai ressaltar o senso de urgência, ou seja, a consciência que a gente tem, que a gente não pode deixar para amanhã aquilo que eu preciso fazer agora. O apóstolo vai transparecer essa urgência do dever cristão quando ele salienta assim, ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Versículo 7 diz isso, não é? Dessa maneira que ele chama logo a atenção dos leitores para ações prioritárias que devem marcar a nossa vida, que devem marcar a vida cristã, considerando o parco tempo que nós temos nessa terra. O fim de todas as coisas está próximo. Ele alerta. Talvez por experiência própria o apóstolo faz isso. E a propósito de prioridades, que Pedro vai falar aqui, meus irmãos, a Bíblia ensina que nem sempre se trata daquilo que nós queremos fazer, ou daquilo que nós nos sentimos confortáveis em fazer, mas quando se fala de prioridade, se trata principalmente de compreender aquilo que nós devemos fazer com o tempo parco que nós temos, o qual nós não sabemos quanto tempo é. Meus irmãos, o sentido de nossas prioridades cristãs está fundamentado no dever, não naquilo que nós queremos fazer. O texto vai ressaltar muito bem isso ao longo aqui da nossa exposição. Membros da igreja, meus irmãos, chamado corpo de Cristo, devem ter uma consciência muito clara sobre esse princípio bíblico aí. Vamos lá, negar-se a si mesmo, dar a outra face, está tudo na Bíblia. Vale mais dar do que receber. Mortificar a nossa carne. Todas são verdades escriturísticas que precisam estar encravadas no nosso coração. Precisa estar muito claro isso para nós, no coração do crente. Escuta, meus irmãos, escuta. Dificilmente nós viveremos esses princípios aqui do lado de fora do balcão. Dificilmente. Se nós somos membros do corpo de Cristo, meus irmãos, a igreja, nós temos noção, se somos, de fato, membros do corpo de Cristo, nós temos noção do nosso compromisso com o todo. Se nós usamos o tempo que nós temos, pode ser ele pequeno ou não, apenas para satisfazer as nossas satisfações pessoais, com o tempo que nós temos, nós não compreendemos o dever inerente ao chamado que nós recebemos do Evangelho. A gente vai entender isso mais adiante, com mais propriedade, olhando para o texto. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de algo que nós chamamos de mutualidade cristã. A verdadeira igreja do Senhor, verdadeira, tem consciência do dever de cuidar uns dos outros. Consciência e prática. E esse cuidado não se restringe a pastores, a presbíteros e demais líderes. Se fosse assim, quem que cuidaria deles? Né? Nós temos que cuidar uns dos outros. Em outras palavras, meus queridos irmãos, sem nossa vida não há tempo ou espaço para dar frutos para o reino do qual nós dizemos que somos parte, é porque nós estamos confortáveis do lado de fora do balcão. Se na nossa vida não há tempo para dar frutos, nós estamos ali confortavelmente esperando ser atendidos, enquanto outros trabalham arduamente para nos servir. Do balcão à cozinha, né, meus irmãos? Onde nós
nos encaixamos. Aí o texto vai nos conduzir por 4 pontos de reflexão, que você já está vendo aí, ó, que vão nos ajudar a responder a pergunta tema aí do nosso sermão. Primeiro ponto, o texto vai nos indicar que nós devemos ser criteriosos, sóbrios e devemos orar enquanto há tempo. Versículo 7. No versículo 8 a gente vai ver: amem sinceramente uns aos outros enquanto há tempo. Terceiro ponto, sejam acolhedores e não reclamem enquanto há tempo. E por fim, sirvam com generosidade enquanto há tempo. Versículos 10 e 11. Meus irmãos, em todos aqui há um sentido de urgência, conforme o texto vai nos indicar a partir daí. Direto ao ponto, versículo 7 vai trazer não só uma, mas vai trazer um conjunto de atitudes aqui que Pedro vai orientar seus leitores e a nós, esta manhã, a tomarem, considerando o tempo que eles têm. Olha só: sejam criteriosos, sóbrios e orem enquanto há tempo. Olha o que diz o versículo 7, olha na tua Bíblia ou então aqui no telão. Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Então a gente vê logo no início aqui do versículo de Pedro, desse primeiro capítulo aqui, o capítulo 4, Pedro vai apresentar um motivo evidente, suficiente e urgente, pelo qual ele vai listar uma série de deveres, incluindo esse trecho aqui da carta do versículo 7, uma série de deveres para a igreja primitiva. A razão para sermos criteriosos, para sermos sóbrios e dedicados em oração, e para as demais atitudes que nós veremos aqui no texto, é porque o fim está próximo. Que fim é esse, pastor? Que fim que está próximo? Esse fim aqui de todas as coisas é também chamado dia do Senhor. Pedro vai usar esse termo, eu quero que você avance aí, na verdade recue um capítulo. Olha aí na tua Bíblia. Não, aqui eu vou pular para 2 Pedro, deixa eu ver se é 2 Pedro ou 1 Pedro. Deixa eu ver se é 2 ou 1. Capítulo 3. Primeira Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Pegadinha. 2 Pedro. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Ele está falando sobre esse dia do Senhor. Ele explica melhor. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Diz assim, ó: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Versículo 11: visto que tudo será assim desfeito, olha agora, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Então veja que Pedro se refere aqui à segunda vinda de Cristo, tá? Ao julgamento divino. Ele repete uma metáfora que foi usada por Jesus, lá em Lucas capítulo 12, versículos 39 e 40, de que esse dia virá como ladrão, né? Jesus já tinha falado sobre isso, lá em Lucas capítulo 12. Virá como ladrão, que é uma ilustração para reforçar quão inesperado vai ser quando você não espera. Ladrão não marca a hora, e te liga, manda um WhatsApp dizendo: olha, eu vou assaltar a sua casa, tal hora, tal dia. Não faz isso, né? Então essa é a metáfora aqui. Pedro vai utilizar também algo que ele já tinha aprendido com Jesus. Pedro entende aqui, meus irmãos, olhando para a igreja primitiva, que a apatia daqueles irmãos, o comodismo deles, pode ser um problema grave para a igreja. Então, para que ninguém se engane, supondo que Jesus não vai voltar, ou que esse dia está distante, que isso nunca pode acontecer, porque tem irmão que assim, age como se isso
fosse uma ilustração, uma fantasia. Jesus não vai voltar nunca. Isso é só uma ideia que foi colocada na cabeça da igreja e dos crentes. Pedro vai dizer: olha, não, prestem atenção, o fim de todas as coisas está próximo. Por isso, sejam criteriosos e sóbrios, né, o que ele diz. São palavras interligadas aqui, meus irmãos, criteriosos e sóbrios, elas caminham juntas aqui nesse versículo. O sentido indica aqui, ter controle pessoal sobre seus atos, sobretudo o controle pessoal sobre o pecado, aquele pecado que a gente faz conscientemente, premeditado. Então Pedro diz: olha, sejam criteriosos, sejam sóbrios, termo grego que é usado aqui, meus irmãos, para traduzir essa sobriedade, indica ter uma mente calma, ter uma mente equilibrada, um espírito equilibrado, um espírito pronto. Então, olha, calma nessa hora, tenha equilíbrio, seja sóbrio. Em tese, meus irmãos, se nós temos a consciência regenerada em Cristo, ela deve permanecer alerta. Essa consciência regenerada precisa ser cuidadosa, ela precisa ser seletiva, ou como diz o texto, criteriosa. E aí, meus irmãos, isso vale para tudo, desde as nossas atitudes aos nossos pensamentos. Por quê? Porque o fim está próximo. Talvez transformado já, Pedro, pelas palavras que ele ouviu lá no Getsêmani, quando ele estava lá, ele, João e Tiago. Mateus 26 diz isso. Talvez inspirado por aquele momento, ele vai escrever mais adiante, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o quê? Sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, está perto, está em redor, procurando quem ele pode devorar. Talvez inspirado pela lição que Jesus diz lá no Getsêmani, quando ele dorme: ei, sejam sóbrios, vigiem. Há um alerta muito claro para a igreja aqui, meus irmãos, muito claro. Ouça, ser criterioso e sábio é algo muito difícil de alcançar por aqueles que estão do lado de fora do balcão. Porque nessa posição, meus irmãos, a responsabilidade que eu tenho é comigo mesmo, quando eu estou do outro lado do balcão. Insistir em permanecer na posição de quem espera ser servido me deixa vulnerável às tentações, entre elas a tentação de ignorar o meu dever como membro do corpo de Cristo, qual seja, cuidar do meu próximo, dar frutos ao reino, fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Em seguida, aqui no mesmo versículo, Pedro vai associar sabiamente critério e sobriedade à oração, né? Ele vai dizer: dediquem-se à oração. Veja, tudo interligado aí. Quando associa a oração ao dever de sermos criteriosos e sóbrios, né? Tudo interligado, Pedro aponta para um ponto que é fundamental para o equilíbrio da vida cristã: a oração, meus irmãos. A oração é um instrumento poderoso de conexão da nossa mente com a fonte do equilíbrio, com a fonte da paz em meio às guerras que nós temos desse mundo. Orar, meus irmãos, nos posiciona no eixo. Qual é o eixo? Cristo. Quando nós oramos, nós estamos conectados ao caminho, nós estamos conectados à verdade, à vida que nos livrou do velho homem pecador e egoísta, aquele que se mantém confortável do outro lado do balcão. A nova criatura, meus irmãos, que nós somos em Cristo, não se sente confortável na zona de conforto, mas ele se importa com aqueles que estão servindo do lado de dentro do balcão. Quantos de nós, desafio aí para nós, quantos de nós oramos
ao Senhor, dizendo assim: Senhor, me ajuda a ser mais útil para os meus irmãos? Senhor, me ajuda a servir melhor? Senhor, eu quero ser mais útil para a minha igreja. Me mostra como. A gente ora assim? Esse aqui, meus irmãos, possivelmente é um dos princípios, um dos principais pontos aqui da escrita de Pedro, aqui nesse texto. Enquanto nós esperamos a volta de Jesus, nós devemos ser sóbrios, criteriosos e orarmos para sermos úteis para o próximo. Mateus capítulo 24, versículo 46, vai dizer: feliz o servo a quem o Senhor, quando voltar, encontrar assim como servindo, sendo útil ao reino. Feliz o servo que o Senhor vai encontrar assim quando voltar. E aí Pedro segue orientando os crentes acerca de deveres fundamentais. Aí ele vai dizer: amem sinceramente uns aos outros enquanto há tempo. Versículo 8 diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor ao próximo aqui, meus irmãos, é um distintivo de todo cristão, é uma evidência da nossa regeneração em Cristo Jesus. Para alguns acham que a evidência de ser crente são outras coisas. Para alguns a evidência é você falar numa língua estranha, para outros é você estar o tempo todo na igreja, ostentar um adesivo no carro. Não, o distintivo de todo cristão, a evidência de que somos regenerados em Cristo Jesus, é amar ao próximo. O apóstolo Pedro reforça aqui o mandamento básico, né? Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, não é nem mais, como. Mas só que aqui, veja, ele acrescenta um elemento bem interessante para reforçar esse dever. Ele vai dizer: porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Olha. E aí nesse ponto, só para a gente entender bem o texto, estudiosos consideram duas possibilidades aqui quando fala desse amor. Primeiro, o que ele está dizendo? Que o amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados. Desse modo, em resposta a esse amor que nós recebemos, em gratidão, em louvor ao Senhor, nós devemos praticar o mesmo amor ao próximo. Este amor de Deus que encobre os nossos pecados. Segunda maneira de entendermos o texto é: se nós amarmos sinceramente os nossos irmãos, se nós amamos sinceramente, porque isso é uma característica do crente regenerado, nós estamos prontos a perdoar os pecados que eles cometem contra nós sempre. Não interessa quantos. Se eu amo, eu sou capacitado a perdoar. Em outras palavras, o amor é um dom de Deus que nos possibilita perdoar muitíssimos pecados praticados contra nós, perdoar ao próximo. Em se tratando do contexto aqui de Pedro, uma vez que ele está falando de deveres, esse parece ser o princípio mais aplicável aqui. Estamos falando desse amor que nós somos capacitados a ter. Provérbios capítulo 10, versículo 12, só para a gente conectar o texto, diz assim: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Mas é importante aqui, meus irmãos, porque a gente tem uma tendência pecaminosa, né? É importante a gente entender que, por si só, o amor do homem não tem o poder de perdoar pecados. Para a gente deixar bem claro. É o amor mediador de Cristo que torna isso possível. E não a nossa capacidade de amar alguém. Do contrário, a gente corre o risco de tornar o nosso perdão algo meritório. Veja, eu perdoo, eu sou muito bom. Meu coração não guarda isso. Aí começa a se exaltar, né? Eu amo, por isso eu perdoo. Aí começa a misturar as coisas. Não é o nosso amor que perdoa os pecados, mas por meio do amor de Cristo,
da sua obra na cruz, tomando sobre si os nossos pecados, que nós recebemos a condição de amar e de perdoar. Essa capacidade de perdoar vem do amor de Cristo por nós. Então a gente já retira aí, porque o homem é mau. Pisa no meu calo, fora aqueles que perdoam só de boca para fora. E tem umas conversas muito interessantes, psicologizadas. Olha, eu perdoo, mas não quero conviver com essa pessoa. Eu perdoo desde que ela fique longe de mim. Eu não sou obrigado a isso. Essa palavra é muito boa, né? Eu não sou obrigado a conviver com essa pessoa. Imagina Cristo na cruz, levando sobre ele nossos pecados. Eu estou aqui, Senhor, Pai, eu estou levando os pecados dele, mas não quero conviver com eles, não. Não tem lógica. Não tem lógica. Quando nós amamos, a capacidade de perdoar, se não vier do Senhor, ela é pecaminosa, ela é meritória. A gente confunde as coisas. Fica atento, tá? Fica atento. Porque também Cristo nos dá liberdade para amar e nos dá liberdade para perdoar contra quem peca contra nós. Pelo que Ele fez por nós, perdoar é um dever fundamental. E sabe o que mais? Nós pecamos quando não fazemos isso, porque é um dever. O exemplo de Cristo na cruz, quando nós não merecíamos perdão, deve ser a nossa motivação maior para perdoar alguém que comete qualquer tipo de coisa contra nós. Bem como também quando olhamos para nós, né? Para nós mesmos, reconhecendo as muitas vezes que nós pecamos contra o Senhor e as muitas vezes que nós pecamos contra o próximo. A oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Uma maneira mais sincera da gente orar seria assim, meus irmãos: olha, perdoa nossas dívidas, Senhor, e nos constrange diante do teu perdão por nós, para que nós possamos também perdoar os nossos devedores. Assim que é o processo. Sim, meus queridos, o amor de Deus encobre nossos pecados. Por isso nós devemos amar aqueles também que nos ferem, para que eles tenham o pecado contra nós encobertos pelo nosso amor. Que texto lindo, né? O sentido do que Pedro está escrevendo aqui no versículo 8, meus irmãos, é de que o amor verdadeiro, ele vai muito além dos defeitos do outro. Ele não olha só os defeitos, vai muito além. Pedro está exortando os crentes aqui a não perderem tempo, sabe, com desamor, não perderem tempo com dissensão, com ódio, com rancor, ou qualquer outro sentimento ruim em relação ao próximo, em relação a outra pessoa, apesar do mal que ela tenha nos feito. Pedro está dizendo: não percam tempo com isso. Por quê? Porque o fim está próximo. Em Cristo, meus irmãos, olhando para a cruz, nós somos habilitados a cumprir esse dever, a cumprir essa boa obra, esse serviço. Quando nós amamos e perdoamos, nós geramos bons frutos para a igreja do Senhor. E aí, na sequência de deveres fundamentais, Pedro recomenda aos crentes que sejam acolhedores, né? E não reclamem enquanto há tempo. Versículo 9 diz: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Ao pé da letra aqui, meus irmãos, sentido bíblico para hospitaleiro é aquele que ama o estrangeiro. Esse é o sentido da palavra grega usada por Pedro. Nós vemos aqui uma das consequências naturais do que nós estamos falando antes, né? Do amor que nós vimos no versículo anterior, amor ao próximo. Explicando, na igreja primitiva, meus irmãos, os ministros, eles eram enviados. Havia aqueles que levavam as cartas, inclusive essa aqui de Pedro, aqueles que eram itinerantes no seu ministério, como o apóstolo Paulo e outros tantos, aqueles que levavam a palavra do Senhor.
outro tipo de servo, né? E eles viajavam de cidade em cidade, esses servos do Senhor. E esses irmãos deveriam ser recebidos na casa dos cristãos, deveriam ser hospedados. Então, hospitalidade aqui que o texto aponta consistia em acolher esses viajantes que precisavam se alojar. Mas esse público aí pode e deve ser ampliado, meus irmãos, a todas as pessoas que precisam de um ato hospitaleiro da nossa parte. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai abrir a porta da nossa casa para qualquer pessoa, sem nenhum tipo de critério, não é isso, só porque ela se apresenta como crente. Olha, eu sou crente, posso dormir aí hoje? Não é isso que eu estou falando, mas à luz do texto, é dever do cristão ter um coração acolhedor, um coração que acolhe, um coração hospitaleiro. E meus irmãos, tempos atrás, aqui na igreja, alguns irmãos viveram isso, o Senhor nos possibilitou à base uma experiência maravilhosa, que foi acolher uma igreja inteira, que era a Igreja Batista Reformada, precisou de um lugar para se reunir, porque o templo lá, o teto desabou, e eles ficaram sem lugar para congregar. Quando nós soubemos disso, nos reunimos ali no conselho e imediatamente dissemos a ele, ao pastor Aldo, meu irmão, nós temos um espaço lá no domingo para você usar como se fosse a sua casa, leve a igreja para lá. E aqui eles permaneceram um bom tempo, quase um ano, fazendo os seus cultos, realizando os seus encontros. A pessoa olhava a base ali na placa, quando entrava aqui estava projetado, Igreja Batista Reformada, acho que ninguém entendia nada o que era aquilo, mas era lindo, né? E eles insistiam muito em nos agradecer quando conseguiram um lugar para congregar. Eles agradeciam muito por isso, mas nós que tivemos o privilégio de servi-los, nós tínhamos muito mais motivos para agradecê-los. Foi uma experiência maravilhosa ver as placas denominacionais aí postas de lado, nos unindo como uma só igreja, né, como um só corpo de Cristo. Que maravilha foi para nós. É assim que nós devemos ser na nossa casa, meus irmãos. É assim que nós devemos nos portar na igreja. Esse espírito hospitaleiro, acolhedor, deve ser exercido por cada um de nós, não apenas pelos pastores, não apenas pelos presbíteros e outros líderes. Se nós percebemos alguém visitando a base hoje, seja acolhedor com essa pessoa. Esse chamado é comum, é de todos nós. Hoje eu não vou conseguir talvez chegar ali na porta para dar um abraço em todos vocês, faça isso no meu lugar. Pedro está dizendo, em vez de nós reclamarmos, né, como adverte aqui o texto, tratemos o outro da maneira como nós gostaríamos de ser tratados. E esse dever cabe à igreja, enquanto há tempo. Escuta, meus irmãos, o mundo lá fora acolhe muito bem as pessoas que querem estar lá. Acolhe bem demais. Nós devemos e podemos fazer melhor do que o mundo. Sabe por quê? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Nós podemos fazer melhor. Podemos sim. Por fim, meus irmãos, Pedro vai finalizar aqui essa série de deveres fundamentais, dizendo aos crentes que sirvam com generosidade enquanto há tempo. Olha o que dizem os versículos finais aí do nosso texto. Diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Como membro do corpo de Cristo, meus irmãos, é dever básico de todo cristão usar os dons que recebeu a serviço da coletividade. O texto aponta para isso. Abster-se desse dever é um ato egoísta, tendo em vista que um membro não foi chamado para fazer a função do outro. Se eu não faço, outra pessoa vai fazer.
Dizer isso não implica necessariamente que, se nós não exercermos o nosso dom para servir, Deus não vai levantar outra pessoa para fazer. Ele vai levantar para fazer a tarefa. O significado aqui, meus irmãos, é o que, se nós estamos de fato em unidade, se nós somos um corpo, se nós somos a igreja, nós temos o dever de fazer aquilo que o Senhor nos apresenta para fazer. É Deus que nos dá as oportunidades. A saúde do corpo, meus irmãos, depende do desempenho de cada um de nós, de cada um, sem exceção, individualmente. É muito fácil apontar as falhas dos outros. Outros que, às vezes, na nossa opinião, deveria trabalhar de outro jeito, deveria fazer de uma outra maneira, ou seja, do jeito que nós achamos que é o jeito certo, e não do jeito que talvez a pessoa está falando. Olha, muitos que pouco ou nada fazem costumam ser expert em apontar erro dos outros, não é? Qual é o teu serviço na igreja, meu irmão? Apontar os erros da igreja. Esse é o ministério do apontamento de dedo. Tem uma galera, infelizmente. Pedro está dizendo aqui, aos crentes da igreja perseguida lá, igreja primitiva, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Olha o termo no imperativo, exerça. Em palavras mais claras aqui, meus irmãos, significa dizer, não fiquemos parados, não fiquemos envolvidos apenas com as nossas próprias vidas, sirvamos ao próximo. Foi para isso que Deus nos deu dons para servir. Exerça, significa dizer, não abandonemos por motivo banal um posto que Deus nos colocou. Por quê? Porque o nosso dever vai recair sobre outro, se nós abrirmos mão. O Senhor não chama pessoas para ficarem paradas ou perderem tempo, meus irmãos. A gente precisa servir agora. A seara, ela é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mateus capítulo 9, 37. Pastor, mas eu queria servir em tal área da igreja, porque eu gosto muito de fazer tal coisa, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer. Já perguntou se é isso que Deus quer que você faça? Tirando o eu quero, eu gosto, eu faço, eu queria estar ali. E se não houver oportunidade nesse lugar? Se já tiver preenchido esse lugar, não vai fazer nada? Ou você vai orar, Senhor, tira aquele rapaz que toca, porque eu quero estar lá no lugar dele. Tira, Senhor. Tira esse pastor aí, porque eu que quero estar pregando. É assim que a gente vai orar? Se o lugar que você quer trabalhar já tem alguém fazendo, não vai fazer nada? Até que haja uma oportunidade naquele lugar que você quer, que a gente quer fazer, não dá. Não é isso que Pedro está dizendo. Versículo 11, Pedro vai destacar os dons de transmitir a palavra, né, e de servir, ou administrar, conforme outras traduções, aí fala tradução, para administrar em vez de servir. A gente não vai concentrar aqui, meus irmãos, nas especificidades desses dons, tá? A gente vai se ater aqui nessa exposição ao princípio geral da passagem. Qual é? Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A NVI vai usar o termo apropriadamente, o verbo servir, em vez de administrar, porque está apontando para o sentido que é mais importante aqui, que é o fato de que nossos dons, postos em prática, são para glorificar a Deus e não a nós. E aí eu chamo a atenção aqui para o verbo prover, né? O sentido do prover aqui, Deus prover, de equipar, como equipar um soldado para a batalha. É isso mesmo. Equipar um soldado para a guerra. Deus provê dons à sua igreja, a fim de cumprir os seus propósitos, e tudo seja revestido em glórias a Ele, que é o único que é digno de glória e de louvor. E essa provisão, meus irmãos, ela vem dele, não vem de nós. O texto ressalta isso muito bem. Não se trata da minha força,
Não se trata da nossa força para servirmos. Se trata da provisão que vem do Senhor por meio de Jesus Cristo. A gente não serve na nossa força. Estou cansado. Eu não consigo. Não é esse o foco. Deus provê dons e a força vem dele. Se você crê, busque. Em nós não encontraremos. Em nós encontraríamos fadiga, desânimo, decepção, frustração. Em Deus nós encontramos força, graça, motivação, chamado, frutos, serviço. Nós somos chamados por intermédio de Cristo para vivermos a nossa vida de servos que o Senhor nos dá. E nessa vida está inserido, ele é organicamente isso, meus irmãos. O servir ao próximo. Isso é da igreja, é característica. Talentos não foram dados para serem enterrados. Serviço não falta na igreja. A seara é grande. O que faltam são ceifeiros. E aqui, meus irmãos, cabe um agradecimento a todos os irmãos que dedicam parte do seu tempo para servir a igreja. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Vocês são parte do avanço dessa obra. Vocês são parte disso. A igreja é uma reunião de pessoas servindo umas às outras. Um só propósito, um só espírito, uma só fé. Obrigado pelo tempo que você dedica para servir a igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A glória não é sua, não é minha, é dele. E aí Pedro finaliza essa sessão aqui dizendo amém, né? Amém, ou seja, em verdade vos digo, essa é a verdade de Deus para vocês, é o que ele está dizendo. Vivam isso, saiam do lado de fora do balcão, porque você foi chamado para estar do lado de dentro. Quero caminhar para concluir, meus irmãos, lembrando do que diz Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, nós temos ali aquele célebre texto da ascensão de Jesus e a revelação da sua volta. E aí, desde então, a igreja é motivada por essa esperança, a volta do Senhor, que seja breve. A igreja primitiva vislumbrava a volta de Jesus, meus irmãos, como algo iminente. Daí vem a preocupação dos autores neotestamentários, Paulo, Pedro, Tiago, João, para frisar isso. O fim está próximo. Jesus vai voltar agora. Eles queriam preparar a igreja para isso. A questão é, e nós estamos preparados para isso? Você está preparado para a volta de Jesus? E aí eu deixo aqui para finalizar, meus irmãos, 3 pontinhos para a nossa reflexão, que deve também ajudar a responder a perguntinha tema, do balcão à cozinha. Onde nos encaixamos, afinal? Meus irmãos, em que pese a impaciência de alguns, desânimo de outros, equívocos de outros tantos, a disposição para servir é um resultado prático daqueles que creem na volta do Senhor e anseiam por ela. Muitos de nós, meus irmãos, carregam a identidade de cristão, mas vivemos como se Jesus não pudesse voltar agora. Igrejas pregam, se esmeram, se esforçam para pregar a vitória, prosperidade nesta vida, esquecendo-se de que felizes são aqueles quando o Senhor voltar, encontrar feliz, encontrar cheio da grana, encontrar curadinho, bem fisicamente, sorridente, serelepe. Não. Feliz é aquele que o Senhor, quando voltar, encontrar servindo. Servindo. Está escrito. Aos que creem na palavra de Deus, essa é a verdade.
Outro resultado prático para nós deve ser a consciência do perigo que é o comodismo. Meus irmãos, cristãos de verdade enxergam no comodismo uma armadilha perigosa. Levar a vida como se tivesse todo o tempo do mundo para começar a servir. É um dos enganos mais comuns entre pessoas que estão na igreja, sabe? A gente tem tempo para tanta coisa, mas pouco ou nenhum quando se trata de tempo para servir a igreja. A insistência, vou repetir, de líderes como Pedro, Paulo, Tiago, João, quando eles mencionam a volta de Jesus como algo iminente, como algo urgente, é a base do ensino segundo o qual o fim de todas as coisas está próximo. Os últimos dias, meus irmãos, o qual nos falam as Escrituras, começaram no nascimento de Jesus, na natividade, no Natal. A igreja vive os últimos dias a partir de então. Por isso, meus irmãos, fica aqui um último ponto de reflexão que nos posiciona no contexto prático da igreja. O cristão consciente do seu chamado, ele tem pressa para servir. A gente tem pressa para tanta coisa, nós que somos cristãos. Mas o cristão consciente do seu chamado, ele tem pressa para servir. A Bíblia não revela quando vai ser o fim, ou quando será a volta de Jesus, mas revela que será como ladrão. E essa verdade jamais foi questionada por nenhum dos escritores inspirados pelo Espírito no Novo Testamento. Pelo contrário, eles instruem os crentes a vigiarem, a estarem preparados para o grande dia do Senhor, que seja breve, meus irmãos. Aí, diante desse fim iminente, Pedro fala isso, o fim está próximo. Pedro vai listar deveres que são fundamentais, não apenas fundamentais, são urgentes para nós. Ele fala, sejam criteriosos, sejam sóbrios, orem, amem sinceramente uns aos outros, sejam acolhedores, não reclamem. Reclama menos, sirva mais. Sirvam com generosidade. Por quê? Porque o fim está próximo, meus irmãos. A pergunta que a gente deve fazer agora para a gente mesmo: será que nós temos cumprido esses deveres básicos em nossa caminhada cristã? Será? Porque a resposta a essa pergunta possivelmente vai responder a nossa pergunta tema: do balcão à cozinha, onde nós nos encaixamos? Meus irmãos, não se trata apenas de uma consciência, não se trata apenas de consciência de que nós somos chamados para não ficar parados. Se trata de sabermos a verdade, o amém, de que hoje pode ser o último dia que nós temos. Então não é só a consciência que eu não tenho que ficar parado, a minha consciência tem que ir além. A consciência é que o fim está próximo, Jesus pode voltar agora. Eu tenho pressa para servir. Todos os dias pode ser o último, perante a verdade da volta iminente de Jesus. Meus irmãos, que o dever de servir urgentemente queime no nosso coração, esteja encravado no nosso coração. Nós temos vivido dias difíceis. Nós vivemos um ano muito difícil, mas também muito importante para a base. Talvez o mais importante até agora foi este ano que nós passamos. Mas parte das dificuldades que nós vivemos esse ano está no número de pessoas disponíveis a estar na cozinha, enquanto outras continuam do lado de fora do balcão, esperando para serem servidas da melhor maneira possível, serem acolhidas o mais rápido possível. O número
também tem a ver com todas as dificuldades que nós tivemos esse ano. Que a palavra de hoje não seja apenas de exortação, meus irmãos. Não é para você sair daqui se sentindo chicoteado, não. Que seja uma palavra de ânimo para nossas vidas, sabe? O tempo de servir é agora. Não é um projeto de ano novo. As promessas, né? De ano novo. Ano que vem eu vou servir a igreja. O tempo de servir é agora. Com ou sem circunstâncias favoráveis. Tenhamos pressa de servir, meus irmãos, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. É nosso dever glorificar ao Senhor, servindo aos irmãos. É nosso dever. Que o serviço da base, meus irmãos, honre o chamado que nós recebemos do Senhor por graça e misericórdia. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Agora eu vou ficar, foi legal, né? Porque não estou de pé, agora eu vou ficar de pé. Geralmente a gente está de pé, né? Eu já estou de pé. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelo alerta, Deus, de que o fim está próximo. Muitas vezes agimos como se isso não fosse uma verdade na nossa vida, como se não ansiássemos pela volta do nosso Senhor, como se disséssemos para Deus, não volta ainda, porque eu ainda preciso resolver tantos problemas para poder começar a servir, Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que quando o Senhor voltar, felizes aqueles que Ele encontrar servindo. Que sejamos esse povo, Senhor, um povo feliz por servir, e não um povo feliz porque está sendo servido. Que nós entendamos, ó Deus, que o balcão é passageiro na vida do cristão que entende o Evangelho. Chegamos sim para ser atendidos, mas que essa zona de conforto, ou às vezes de desconforto, não seja para nós um ponto de parada, mas que nós atravessemos, ó Deus, esse balcão para sermos aquele que atende, aquele que serve, aquele que está na cozinha, preparando um bom alimento para servir aos irmãos que chegam e precisam ser atendidos, para servir aqueles que estão conosco no trabalho, para ter comunhão com eles, para dividir as cargas com eles, Senhor. É o que nós te pedimos, entendimento, consciência, mas também, Senhor, sobretudo, atitude. De nada adianta para nós saber e não agir. De nada adianta saber que precisamos semear e para colher, se nós não plantamos a semente, se não trabalhamos a terra, se não nos esforçamos, se não oramos pela provisão. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo que aprendemos esta manhã com a tua palavra, e que seja colocado em prática em nossa vida. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.